Oi, oi! Estamos começando mais um Luben Podcast e hoje a gente vai falar um pouco sobre o marketing de maneira geral, né? Então, o marketing evoluiu e vem evoluindo com o passar do tempo. Já estamos no marketing 5.0. A gente gosta bastante de se basear no Philip Kotler, né? Que é uma das principais personalidades aí do marketing. Então, hoje a gente quer debater um pouco sobre toda essa evolução e sobre o que funciona, o que não funciona, não é mesmo, senhor Luben? Isso aí, estamos aí mais uma vez para mais um Luben Podcast, seja bem-vindo, você que acompanha sempre a gente aqui no YouTube, lembrando, você pode acompanhar lá no Spotify também, em áudio, e é isso aí, na verdade, tudo na vida evolui, o marketing não é diferente, mas algumas pessoas podem pensar, mas existe mesmo esse negócio de marketing 1.0, 2.0, 3, 4, 5? Existe e não existe. A gente pode fazer um paralelo com, por exemplo, o telefone celular. O telefone celular, basicamente, desde que ele surgiu, ele tem a mesma funcionalidade, que é um telefone móvel, né? Que você pode tirar ele e levar para onde você quiser. Ah, mas nem se compara o telefone que a gente conhece hoje, o smartphone, com os primórdios ali do telefone celular. É basicamente isso, só que a gente não foi lá e não colocou. Esse é o celular 1.0, 2.0, 3.0. E no marketing também não existe essa divisão, digamos assim. Marketing é marketing. Mas o marketing ele foi evoluindo ao longo do tempo, a maneira de se fazer marketing. E alguns autores colocaram essa nomenclatura, digamos assim. Um deles é o Kotler, né, que fala muito sobre marketing e colocou lá o marketing 1.0 se fazia assim, o 2.0 assim, o 3, o 4, e a gente está indo agora para o marketing 5.0, então vamos entender o que cada um quer dizer, quais são as diferenças e como que você pode aplicar no seu negócio, porque o que a gente percebe hoje é uma grande confusão, muita gente fazendo coisas ultrapassadas, técnicas que já não se usa mais, dizendo, eu estou fazendo marketing, está fazendo, mas não necessariamente seja a maneira correta de se fazer, né, Vanessa? Que é a mesma coisa, utilizando o exemplo que você deu ali do celular, é a mesma coisa se está usando um tijolar, vai estar usando, possivelmente vai funcionar, vai conseguir conversar com as pessoas, mas certamente não tem a mesma utilidade dos smartphones de hoje, né? O que eu não gosto muito desse podcast é que a gente entrega a idade, você começa a falar em termos aí lá de 1900 e lá vai bolinha, os caras pensam, pô, esses aí são das antigas, são velhos, né, tijolar. Cabelos brancos. Tem muita gente assistindo aí que não sabe nem o que é, mas para quem não sabe ainda, antigamente você tinha que comprar antes do tijolar um cinto bem apertado, porque ele pesava mais ou menos uns 5 quilos, aí você colocava ali na cintura, e se não tivesse com a calça bem afivelada, já era, você ficava só de cueca, mas enfim. O Matheus já viu um tijolar, Matheus? Matheus é o nosso... Mas não é da era. Nosso operador, mas o Matheus já é high-tech, mas já é da nova geração aí. Mas vamos lá então, qual que é a diferença? A gente tem que pensar o seguinte, a gente começou a ter publicidade, marketing, as marcas começaram a aparecer quando existiu o veículo de comunicação. E quando é que foi isso? Ali por exemplo, esse conceito de marketing 1.0 foi ali na década de 60 que o Philip Kotler escreveu sobre isso. Então, o que a gente tinha lá na década de 60? Rádio e televisão. Então, era isso, né? Então, para eu anunciar um produto, eu tinha que ou fazer uma publicidade no rádio, na televisão, e alguma coisa a gente tinha de mídia impressa também, jornal, revista e tudo mais. Então, o marketing 1.0, ele foi um marketing muito centrado no produto. Ou seja, eu falava dos benefícios do meu produto e deu. E quem quisesse comprar, comprava. Então, eu vou falar dessa xícara aqui, fazer uma publicidade da xícara no marketing 1.0. Essa é a melhor xícara feita de porcelana nobre. Então, eu vou falar um monte de detalhe, vou falar que é ultra resistente, que é muito boa e tal. Vou falar só do produto. E aí, quem ouvia isso no rádio, na televisão na época, ia dizer, eu preciso daquela xícara lá, porque é uma xícara extremamente durável e seja lá o que for. Então, isso na publicidade em si, né? Mas aí falando também na parte de produto, os produtos também eram feitos, né? Desenvolvidos de uma maneira sem personalização, né? Então o produto ele era geral, né? Então atingia a grande massa, assim como a sua própria
publicidade e A divulgação, né? ideia da indústria, de uma maneira geral, era como que a gente pode produzir o maior número de xícaras, por exemplo, estou dando o exemplo da xícara aqui, o maior número de xícaras com o menor custo possível para que o maior número de pessoas possam consumir. Era basicamente esse tipo de pensamento. Até quem gosta aí um pouco mais, quer pesquisar um pouco mais, tem o filme lá do Chaplin, né, que é o Tempos Modernos, que mostra esse processo, essa revolução industrial. Hoje, inclusive, quem trabalha com administração de empresa tem várias metodologias e técnicas para o funcionário produzir mais, como é que eu posso fazer com que o funcionário se sinta bem. Hoje a gente pensa no bem-estar do funcionário, por exemplo. Naquela época não, eu quero produzir, tanto que no Tempos Modernos, lá do Chaplin, a função dele era apertar parafuso, o cara ficava lá até com um lé no braço lá, de tanto fazer um movimento repetitivo. Mas a ideia era, o Ford, por exemplo, né, que começou ali na produção de carro, era como que eu consigo produzir o maior número de carros possíveis pelo menor custo para que as pessoas comprem. Não tinha uma segmentação, não tinha nada disso. Então vamos produzir em larga escala, produtos sem padronização. As xícaras, se eu fosse produzir, eram todas elas brancas, não tinha nenhum outro artifício para chamar a atenção. Então produzir em larga escala e fazer esse produto chegar nas pessoas. A produção é toda padronizada, né? Isso. Que aí você já tinha estabelecido ali o custo e tudo. E tem um contexto também, né, que a gente tinha ali, década de 60 ainda, eram nem 20 anos pós-guerra, né, a guerra acabou em 45, então 55, 60, ali a gente estava 20 e tantos anos depois da guerra, então muitas nações ainda estavam se reconstruindo e tal, mas enfim. Então, e a televisão surgiu ali na década de 50 também. Também estava no início. Estava bem no comecinho. Então... Tá, muita gente vai dizer, mas então qual que é a data de início e a data de fim do marketing 1.0? Não tem uma precisão. A gente está falando, então, dos primórdios dos veículos de comunicação e no processo transitório. Automaticamente, quando a TV foi ganhando mais popularidade e tal, ainda se aplicava esse conceito do marketing 1.0, assim como o rádio, a partir do momento que passou a ser FM e tudo mais, ainda tinha alguma coisa de marketing 1.0. Vale lembrar que uma coisa não mata a outra. Né? Então agora vamos para o marketing 2.0 e não se usa mais nenhum elemento do marketing 1.0. Não é bem assim que funciona. Mas algumas coisas vão ficando obsoletas, como a gente deu exemplo no início aqui do celular. Não tem mais por que eu, por exemplo, fazer um celular gigantesco, sendo que a ideia é que ele seja móvel, né? As pessoas levem dentro da bolsa, prático e tal. Então as coisas vão se adaptando ao longo do tempo. Então, muita coisa do marketing 1.0 a gente vê hoje em dia ainda. Mais para frente a gente vai falar um pouco de público-alvo e por que essas mudanças acontecem. Mas não quer dizer que o marketing 2.0 matou o 1.0, que o 3 matou o 2, enfim, não é mais ou menos isso aí. Então não tem uma data exata de início e de término, não é conforme... Eles vão se agregando, isso. Né? Uma coisa é uma evolução, não deixa de existir, mas ela vai sendo melhorada, né? E assim e por que isso acontece? Alguns autores, o Kotler, por exemplo, ele diz que existem estudos que falam que a cada 20 anos a gente muda a maneira de pensar, agir, a nossa geração muda. E por que isso acontece? Então, por que a galera da década de 60 pensava de um jeito e depois, 20 anos depois, se pensa de outro jeito? Tudo do ambiente que você vive. O ambiente onde você está inserido influencia muito na maneira como você pensa, a maneira como você age, e impacta muito na maneira como você é. Década de 60, como eu falei, a gente estava recém saído de uma guerra, então muitas famílias estavam em processo de reconstrução, e era aquela coisa assim, poxa, há nem muito tempo a gente não tinha o que comer, a gente não tinha onde morar, tudo foi devastado, então não se tinha essa vaidade, entre aspas, em pensar, eu não quero uma xícara branca, eu quero uma xícara com detalhes dourados. Não tinha isso porque o contexto histórico fez com que as pessoas, eu tenho um emprego agora, tá legal, eu tenho o que comer. Então, o consumo não era forte. Aí a gente começou a ir para um outro ponto, que as empresas começaram a olhar, a gente não pode simplesmente produzir um produto e esperar que as pessoas venham e comprem esse produto. Vamos despertar o desejo nas pessoas. E aí começou-se a pensar de uma maneira diferente. Vamos despertar desejo na pessoa para ela consumir o produto. E como que se desperta desejo?
falando diretamente com a pessoa, né? É isso, porque foi aí que surgiu a era a era do consumidor, né? Que se fala que já é o marketing 2.0. E muito também porque é uma era onde as pessoas já têm muito mais informação. Então, aí é que os produtos e as marcas perceberam que precisavam fazer alguma coisa um pouco mais personalizada. Então, os produtos começaram a se tornar um pouco mais personalizados, pensados. E aí, nessa fase, já se começa a ter a coleta de dados, né? Porque aí já as pessoas já têm mais informação, já não é mais aquela coisa que ninguém sabe como é que tá a concorrência, como é que tá a marca. Antes ninguém ficava se comparando as concorrências, as marcas. E aí nessa era, como as pessoas já tinham mais informação, até pela disseminação da TV, do rádio e dos veículos de comunicação, como as pessoas começaram a ter mais essa base, os produtos e as marcas precisaram também se reinventar. Na verdade, tudo isso foi sempre para ganhar dinheiro, para vender, né? Tem, eu não lembro o nome dele agora, mas a gente vai colocar aqui na legenda. Ele é sobrinho do Sigmund Freud. Ele trabalhou muito nessa parte do desejo, inclusive trabalhou para órgãos americanos. Ele que trabalhou muito essa questão de vamos gerar desejo nas pessoas para que elas consumam produtos. Isso pegando estudos do Freud, da relação de que existe um subconsciente, que as pessoas agem muitas vezes movidas pela emoção e tudo mais. E tem um case dele, que é um case de bastante sucesso, que ele foi contratado por uma empresa americana que na época produzia cigarro. Inclusive tem um documentário que foi produzido, acho que você pode encontrar no YouTube, que se chama O Século do Ego. Conta a história desse sobrinho do Freud e a parte do subconsciente, por que as pessoas compram, por que as pessoas agem de determinada forma e tal. Mas então, basicamente, tinha um paradigma lá nos Estados Unidos, ali na década de 60, 70, onde a mulher, né, a mulher não tinha muita voz, muita vez, e você fumar né, mostrava que você tinha um certo status e tudo mais. E esse sobrinho do Freud aí, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele foi contratado por essa empresa de cigarros para fazer algo que vamos instigar as mulheres a fumar. Essa era a ideia. A gente só vende produto para homem, a gente precisa aumentar o leque de consumidores, vamos fazer com que as mulheres fumem. Então ele foi buscar respostas na psicologia, na psicanálise, e descobriu o porquê que os homens fumam. Então era um símbolo de virilidade, era eu posso, né, eu sou da alta casta e tal. Então tinha um evento lá nos Estados Unidos e ele, como tática para fazer com que as mulheres fumassem, ele pegou mulheres da alta sociedade americana e nesse desfile, acho que é o desfile de 4 de julho dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, então, sem a imprensa saber, sem ninguém saber, vocês vão tirar um cigarro enfim, da meia que estava escondido lá e vão fumar na frente das câmeras, na frente da plateia e tudo, até porque mulher não fazia isso, né? A mulher não tinha acesso ao cigarro. E aí, ok, isso aconteceu. Então, na frente das câmeras, lá na hora do desfile, elas pararam e todas elas tiraram o cigarro e fumaram. Então, o cigarro deixou de ser um produto, ele passou a ser um símbolo. Então, fumar representava uma mulher forte, uma mulher descolada, uma mulher que, né, tinha liberdade, pensava, não era amarrada ao homem. Então, o produto se tornou outra coisa. Foi isso que o marketing 2.0 tentou fazer. Então, eu não vendo mais um produto, eu vendo uma sensação, eu vendo um status, eu começo a personalizar a minha comunicação. Então, estou olhando para um público-alvo, entre aspas, e dizendo, vou focar naquele público. Isso acontece até hoje. No caso, essa segmentação, moto, né, a Harley Davidson, ela não vende moto, ela vende a sensação de liberdade, ela vende um conceito de vida para um público específico. Red Bull não vende energético, Red Bull vende uma sensação, uma experiência. E é basicamente isso, começou-se a personalizar produtos e segmentá-los. E aí, com isso, o relacionamento com o cliente se equiparou ao produto, porque até então, no marketing 1.0, era só produto. Produto, 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 nada personalizado, é isso, eu tenho esse produto e tal e tal.
E aí não, aí começou o relacionamento com o cliente ser importante também. O que que o meu cliente deseja? Começou-se a falar sobre a dor do cliente, o que que o cliente está precisando. Vou buscar fazer um serviço ou um produto que atenda essa necessidade. Então foi aí no marketing 2.0 que começou a ter esse. Vamos imaginar um chinelo, por exemplo. Então, no 1.0 eu ia dizer, esse chinelo é feito de couro, couro resistente, o melhor couro que existe, pá, pá. Eu falava dos benefícios do chinelo. Já no 2.0, vamos vender o chinelo de novo. A gente sabe que você anda muito e precisa de conforto. Seus pés merecem. Nananana. Eu falo, eu entendo o que que você está passando. Olha, eu estou falando com o cara, não estou mais dizendo os benefícios do meu produto. E então há uma segmentação, a gente sabe que você passa por essa dificuldade, a gente sabe que isso ou aquilo, era uma comunicação mais personalizada. Então a gente às vezes acaba pegando no pé aqui de alguns clientes que querem postar produto às vezes. Eu quero colocar produto na minha rede Às social, vezes não, né? Sempre. e vocês não colocam produto. Então, tá vendo que o marketing 1.0 era usado na década de 60, década de 70, início da década de 80, a gente já está em 2023, então as coisas. A gente está falando de 1.0 e 2.0 ainda. Então, esse negócio de ficar mostrando produto, é uma coisa arcaica. Então, não quer dizer que não é marketing. É marketing, mas para o contexto atual não funciona mais. O mercado mudou, o A geração consumidor mudou, o mudou, a consumidor geração, mudou. exatamente. Então, a gente já vem de tempos em tempos, como você falou, vai mudando justamente porque quem consome também já não são mais as mesmas pessoas de antes. E ali no marketing 1.0 e 2.0, ainda a forma de comunicar, de chegar até no cliente, ainda era grande massa. Então você não tinha muito como segmentar, né? Você começou-se a segmentação do produto, mas na publicidade você ainda não conseguia segmentar, era grande massa. Vou anunciar num jornal, numa revista, numa TV, num rádio, onde está todo mundo ouvindo, todas as faixas etárias, todos os níveis sociais, todo mundo ali no mesmo bolo. Então, ainda era essa mesma forma de comunicar, né? A diferença entre um e o outro foi ali a personalização do produto, né? Tanto que era muito fácil até fazer publicidade, marketing nessa época, porque, por exemplo, então a gente tinha rádio e TV, basicamente isso. Eu era dono de uma grande corporação e eu queria fazer com que as pessoas consumissem o meu produto. Muitas vezes o cara ia lá, pegava um artista famoso, dizia, vamos colocar aqui essa xícara aqui, a Gisele Bündchen vai tomar água nessa xícara. No outro dia estava todo mundo comprando porque as pessoas tinham aquele ideal, as pessoas olhavam no horário nobre da TV, tudo que colocava no intervalo da novela, colocava no Faustão, no Gugu, sei lá o que, vendia, porque as pessoas consumiam conteúdo, consumiam informação dali, rádio e TV. Jornal. E jornal, só que aí agora a gente está indo para um Aí outro tinha também momento. mala direta. Mala direta, e-mail, mala direta. E a gente está falando de conceitos básicos, né? Que é para que quer usar. Então a gente passou ali 1.0, produto, 2.0, mais voltado para o consumidor. E o 3.0 a gente observa agora conceitos do 3.0 que são usados ainda atualmente, que é mais ou menos assim. Mais uma vez, vale lembrar por que então foi para o 3.0. A sociedade mudou mais uma vez, né? Os anseios da sociedade, a maneira de se consumir mudou. Então agora a gente tem no 3.0 uma sociedade high-tech, né? Que já tem acesso à informação, que já tem acesso a vários conteúdos antes de consumir um produto. Então eu não quero mais simplesmente comprar um produto. Eu quero saber, e aí? A gente falou em chinelo outras vezes ali, né? Esse chinelo, vocês produzem com material reaproveitado? Ou não, vocês matam animais. Eu não quero consumir um produto que mata um animal e tira o couro dele. Mas como assim? Então as marcas elas têm que se adequar. Então você começa a ver comunicações, por exemplo, de grandes marcas dizendo nós não testamos nossos cosméticos em animais, pode ficar tranquilo. Para que ele está falando isso se até então ele não falava? Porque o consumidor, mais uma vez, mudou e o consumidor quer saber tudo isso. E não só isso, ele não quer mais propaganda, ele não quer mais publicidade. Não adianta mais eu contratar o artista famoso e fazer ele usar o produto porque eu tenho minhas convicções próprias. A gente está falando desse tipo de geração que já tem sua vontade própria, que não tem mais
apego à marca, por exemplo. Você vai pegar uma geração um pouco mais antiga, você deve ter aí teu vô, por exemplo, que ele é cliente do Banco do Brasil há 300 anos, e Deus, se o Banco do Brasil maltratar ele ou não, ele vai continuar com a conta lá. A gente está falando de uma geração agora, aí no 3.0, que não. Eu vou usar o banco que melhor me atenda, que atenda os meus anseios, independente que banco é esse. Nubank, eu estou usando o Nubank, mas o Nubank pisou na bola comigo, eu vou mudar para o Banco Inter, vou mudar para o banco sei lá o quê, C6 Bank, sem cerimônia, não tem mais apego à marca. Antigamente, se ia comprar um carro, a galera, não, você tem que comprar Chevrolet, Toyota. Não, essa nova geração, ela experimenta, ela não tem medo de experimentar. Isso acontece muito porque aí veio a internet, A informação. Né? A informação, a tecnologia. Então, como é que eu ia comparar antes se eu só tinha grande massa? Então, é aquilo que está sendo passado, é aquilo que eu entendo como certo e eu fiz a minha vida inteira, passei para os meus filhos e assim vai. E aí, com a tecnologia tão acessível que você, né, no celular já consegue saber tudo ali sobre a marca em questão de minutos, aí começou a mudar essa questão. Então, começou-se a dar muito mais importância aos valores, né? E é verdade. Desculpa. Não, é isso aí, porque daí a informação está muito mais fácil, né? Então, o 3.0 ele vem associando isso, já começou a ter as redes sociais, a internet, sites, né? É por isso do produzir conteúdo, você se engajar em causas. Você pega o Itaú, por exemplo. Para que o Itaú? Porque cargas d'água, pegou bicicleta, colocou bicicleta para as pessoas andarem de bicicleta. Por que o Itaú vai na TV, paga um horário nobre da TV que custa caro pra caramba e diz: nós ajudamos a reflorestar tantos hectares, nós plantamos árvores. Eles não vendem coisa de banco, eles não têm que dizer nós temos os melhores juros, abra sua conta aqui no Itaú porque nós vamos cuidar do seu dinheiro. Eles não falam de dinheiro em nenhum momento. Aí você pensa, por quê? Os caras estão falando em sustentabilidade, eles apoiam causas sexuais. Isso muda o mundo, né? Isso muda o mundo. Isso muda o mundo. E ficou conhecido, porque eles começaram a abraçar causas que tivessem a ver com esse posicionamento. Isso muda o mundo, ou seja, somos uma empresa que está pensando na sustentabilidade, no mundo. Pensando na melhoria. Então, essa era dos valores não é só mais o produto personalizado, é também o que você está fazendo de bom, né? E isso veio com a internet, porque as marcas elas começaram a ter que pensar globalizado, né? De uma maneira globalizada. Então, você tem que mostrar para o teu consumidor o que é que você está fazendo de bem para o próximo, para a tua comunidade, para o mundo. Então... E isso não é nem porque a marca quer, é porque o contexto que a gente está vivendo agora, as pessoas querem saber isso, né? Então eu não posso agredir o meio ambiente, eu tenho que produzir de forma sustentável. Não se fala mais em produto, eu não posso mais chegar e dizer, venha, abra uma conta no Itaú que é o melhor banco. Não, eu tenho que... primeiro, por que a gente fala sempre em segmentar, estudar público-alvo, entender a cabeça do consumidor? Por exemplo, o Itaú chegou provavelmente a vários estudos e disse, olha, os caras agora são jovens que pensam na sustentabilidade, que não querem mais aquele consumismo frenético, não querem mais serem milionários e isso, aquilo. Tanto que a gente está numa era onde se usa Uber. Tem pessoa que, por exemplo, tem dinheiro para ter 2 carros, mas ela prefere não ter um carro. A gente está na era em que a pessoa não quer mais ter um apartamento, por exemplo, ela realmente prefere morar de aluguel e não tem mais aquele paradigma, aquele estereótipo disso é certo ou errado. Como eu falei lá no começo do podcast do cigarro, lá que quebrou-se um paradigma e a mulher começou a fumar. É o mesmo de agora. Então, o banco, no final das contas, o que ele quer? Venha, abra uma conta no meu banco e deixe seu dinheiro aqui. Mas ele não pode mais chegar na cara dura e dizer, venha, deixe seu dinheiro aqui. Eu tenho que dizer, eu sou sustentável, eu apoio causas, eu estou envolvido com questões XYZ, eu me importo com você e tal, para no final das contas gerar uma empatia, gerar uma conexão, como os jovens dizem aí, deu match, para gerar um match para no final das contas dizer,
quando eu pensar num banco, eu vou pensar no Banco Itaú, é mais ou menos isso. E para ficar fácil de entender, assim, ó, as pessoas, os consumidores, eles não estão mais na fase em que eles só recebem a informação. Então, no marketing 1.0 e 2.0, eles só recebiam a informação, porque eles não tinham acesso. Hoje em dia, com a internet, as pessoas elas também criam informações, elas também são geradoras de opinião, elas estão gerando entretenimento, elas estão envolvidas. Então, como é que você vai chegar e dizer, compre o meu produto porque o meu produto é isso, isso e isso, ele é melhor? Mas quem é que está dizendo? Você está dizendo? Não vale de nada você dizer, porque você vai falar bem do teu produto sempre, entende? Então, com esse tipo de mostrar os valores, é que você vai fazer esses consumidores entenderem que a tua marca realmente vale a pena, é boa, é ok. Então, sem falar que é ok, né? É porque você falando de você mesmo já não tem mais E é validade. por isso que agora a gente fala sempre. Então a gente está falando em 3.0, mas o 3.0 ele quase que se funde com o 4.0, que o 4.0, segundo aí os especialistas de marketing, é justamente essa transição do tradicional, marketing tradicional, para o digital, que é o que a gente está experienciando agora, que é criar conteúdo, que é uma era extremamente conectada, pessoas se falando a todo momento. A gente tem hoje inúmeras redes sociais, tem WhatsApp, tem Instagram, Facebook, LinkedIn, uma rede social para cada coisa. A gente está numa era de ultra conexão. Então, muita gente ainda vai para essa rede social, por exemplo, que já é uma coisa ultra moderna, que a gente já está falando aí no marketing 4.0, e faz comunicação 1.0, que é aquilo que a gente estava falando. Compra meu produto, eu tenho o melhor preço, aproveite, somente hoje. Não vai funcionar. Você tá usando a rede social, que é uma ferramenta poderosíssima, que tem um alcance, um engajamento fantástico. Você está usando da mesma maneira como você usava o rádio e a televisão. Então, você tem que deixar de usar o rádio e a televisão porque existe rede social? Não, pelo contrário, você continua fazendo as mesmas comunicações de antes do marketing antigo, digamos assim, só que agora você precisa personalizar. Você vai fazer a propaganda para a televisão, você vai fazer a propaganda para o rádio, você vai fazer a propaganda para as redes sociais. Não dá para você vir lá e usar a mesma na rede social. Não funciona. Você vai ficar vendendo lá, listando as qualidades do teu produto na rede social, que vai passar batido. Eu acho Rede que social é essa entretenimento. é isso aí, isso que eu ia falar. É a grande confusão que as pessoas fazem. Tá, mas como que eu não posso vender? Como que eu vou agora? Você está dizendo então que eu tenho que ir para a rede social, mostrar lá minha empresa, mas não falar do meu produto? Você não vai colocar lá nem a minha logo? Mas então é justamente isso, ó. Vamos entender o seguinte agora. Rede social não foi feita para empresa. Um dos primeiros pontos é isso. Rede social é para quê? Socializar. Então, quando o Zuckerberg criou o Facebook, por exemplo, até tem o filme aí do Zuckerberg falando do Facebook quando surgiu, era justamente isso. A ideia que ele teve foi, o cara estava na faculdade e alguém perguntou, você sabe qual que é o nome daquela menina lá, o telefone dela? Ele pensou, vou juntar tudo isso aí, vou pegar a informação de um, de outro, fazer com que as pessoas coloquem informação para que elas conversem, interajam entre si. Então, o intuito da rede social é gerar socialização. Tanto que até hoje, o que mais é entregue pelo algoritmo das redes sociais é quando alguém vai lá, comenta, curte e tal. Inclusive, a gente criou um conteúdo na página da Lumen há bastante tempo, que dando um exemplo de, imagina uma festa, imagina que você está na balada, não seria estranho uma pessoa que você nunca viu na vida chegar para você e dizer, e aí, Vanessa, você está afim de comprar esse celular aqui, estou vendendo, 1.199. Vai dizer, cara, nunca vi você na vida e você está me vendendo um celular. Qual que seria? Não, eu quero vender então para ela. Chegar, puxar um papo, e aí, Vanessa, tudo bem? Entender o que ela gosta. Ela do nada falou que gosta de rock. Eu também gosto de rock. Tá gerando uma empatia, tá gerando uma conexão lá para frente, depois eu desenrolar muito, que ela me conheça a fundo e tal. Um dia talvez eu possa mostrar de forma subliminar. Se um dia você precisar de um celular, eu vendo o celular. Mas é um processo, por isso que a gente fala de funil de vendas, atrair leads qualificados, que o lead é um potencial cliente. Então, se você chega já no primeiro momento oferecendo um produto, desculpa te falar, mas você está sendo o chato da festa e a tua marca vai ser quase que odiada pelo consumidor, porque você está querendo vender a todo momento. Já vai ser bloqueado ali, né? Recebe uma notificação
para seguir a página. Não, esse cara aí só quer me vender, já vou sair daqui. Mas E aí algumas pessoas podem dizer, mas eu coloquei um anúncio e vendi. Eles estão falando bobagem e tal, mas a gente está falando em construção de marca, que se leva tempo, que se leva posicionamento. Ok, você fez uma venda agora, mas e aí? Amanhã? Você vai fazer outra? Não vai? Não funciona. E a gente vê muito acontecendo, mas então eu também preciso estar nas redes sociais, né? Por exemplo, eu tenho uma loja. Aí tem uma loja, eu também preciso estar nas redes sociais porque tá todo mundo ali, eu preciso vender e não sei o quê. Aí beleza, cria a página, cria suas redes sociais lá. Aí vai lá nas redes sociais e faz a mesma divulgação que fazia na rádio. Quando você está fazendo uma divulgação na rádio, aí você chama o cara lá da rádio, você chama o locutor. O Lubin é locutor. O Lubin trabalhou anos em rádio, pode falar. Você chama o locutor lá na tua rádio para fazer uma ação, né? Tem vários nomes, né? Cada região fala um nome, uma ação, flash ao vivo. Então, o locutor vai lá na tua loja, vai agitar lá, né? Vai ficar lá na frente, chamando a galera, coloca um balão, música, não sei o quê. E aí, no meio dessa ação, ele vai fazer algumas... ele entra ao vivo, né? Na programação da rádio, falando coisas que estão acontecendo ali nessa ação, nessa loja, para divulgar a loja. Então, nesse momento que você entra ao vivo na rádio, você tem que aproveitar para falar teu telefone, porque quem está ouvindo vai anotar e não sei o quê, né? Porque é uma forma de comunicar. Aí o cara vai para as redes sociais, eu vou gravar um vídeo. Venha para minha loja, número, telefone tal, endereço tal, igualzinho como fazia na rádio. Então, assim, não é esse tipo. A pessoa não tá ali para ouvir o que tem de promoção hoje, para ver o que tem de promoção hoje. A pessoa tá ali para gerar uma conexão com você, para ver se você faz, se a tua loja tem o mesmo conceito que ela tá buscando, se tem ideias legais. A grande questão na vida, inclusive no marketing, antes da gente fazer qualquer coisa, é se perguntar o porquê que eu estou fazendo. Simplesmente fazer porque alguém falou que tem que fazer, não é assim que funciona, né? Então, só que a gente entende também um outro ponto que, por exemplo, a gente montou esse podcast aqui justamente para debater, para falar sobre marketing, para trazer pessoas para falar sobre isso, porque se você abre... você quer buscar um pouco mais de conteúdo, é difícil, realmente não tem esse conteúdo disponível. Então a gente quer trazer esse tipo de assunto justamente para que quem consuma o nosso podcast, consuma o nosso conteúdo, olhe e diga, é verdade, porque realmente você está no dia a dia, trabalhando, você não tem obrigação nenhuma de saber diferença de marketing. Quem tem que saber sobre marketing é quem trabalha com marketing, né? Então a gente sim tem que saber a diferença do 1, 2, 3, 4.0 e tal. Mas, como hoje todo mundo precisa fazer publicidade, precisa fazer marketing, então já que você vai precisar fazer, seria interessante buscar informações e buscar alguém para assessorar, ou você buscar esse tipo de informação para fazer da maneira correta, porque muitas vezes você fazer publicidade custa dinheiro, você impulsionar alguma coisa custa dinheiro, tudo custa dinheiro, e é um dinheiro que você está jogando fora, você está simplesmente dizendo, eu preciso estar nas redes sociais, alguém falou para mim que eu já estou muito tempo no mercado e eu não estou nas redes sociais, eu preciso estar na rede social. Só que como a Vanessa falou, você vai lá, faz uma comunicação ultrapassada, mas eu estou na rede social. Daí você diz, não, meu Deus, eu fui lá para a rede social, gastei um dinheirão, estou fazendo agora tráfego pago, eu estou fazendo anúncio, eu estou fazendo tudo que falaram que é para eu fazer e não está dando resultado. Mas aí, você identificou quem que é teu público-alvo, qual que é a linguagem que o cara fala, para quem você está vendendo? É todo um processo antes de sair por aí anunciando e fazendo. É chato? É chato. Putz, claro que é chato. É muito mais fácil, como eu falei. Antigamente você ia lá, fazia um anúncio e colhia os resultados de forma imediata. Hoje não. Hoje você tem que produzir conteúdo, você tem que ter canal no YouTube, você tem que ter a rede social, você tem que mostrar review do teu produto. É muito mais complicado, mas é preciso. Tudo isso você precisa saber, para você saber se está sendo eficiente, se está sendo direcionado, você tem que estudar o teu público, né? Que a gente volta a falar. Porque às vezes não adianta você estar nas redes sociais se o teu público está no rádio. Então, se você tem grana para investir e você puder despejar dinheiro em todas as plataformas, em todas as ferramentas e todas as maneiras, ok. Agora, geralmente, você tem que avaliar
se você não está desperdiçando né, o teu investimento em uma plataforma onde o teu cliente não está. Então, vale a pena tirar todo aquele investimento em redes sociais e levar para o rádio, porque o teu consumidor está ouvindo rádio dia e noite. Então, assim, você precisa avaliar. Ou ao contrário, eu estou no rádio, não, mas o meu cliente tá lá nas redes sociais. Ou não, o meu cliente, ele faz as buscas primeiro no Google, no site. Então... Tudo isso vai depender, e é como a gente falou, as gerações mudam, e agora a gente vai falar aqui um pouco de marketing 5.0, mas a cada 20 anos as gerações mudam, como a gente já falou. Só que a gente está no momento onde, dentro das organizações, dentro das empresas, consumindo produto, a gente tem 5 gerações ao mesmo tempo. A gente tem a geração X, tem a geração Y, tem os millennials, cada qual com um pensamento diferente, cada qual com uma maneira de enxergar o mundo. Então imagina agora, a gente falou de banco agora há pouco ali, né, o Itaú fazendo uma comunicação personalizada e tal. Mas imagina que o Itaú agora vai vender seguro, eu acho que até já dei esse exemplo aqui em um outro podcast, mas vamos lá. Vai vender um seguro de vida. Quem que está pensando no seguro de vida? Quem já tem uma certa idade, né? Então o Itaú vai lá, faz uma pesquisa e diz, é um público que tem uma idade já 60 anos, 50 anos, não sei, então vamos convencer esse cara a comprar seguro de vida. Como é que esse cara fala? Como é que ele age? Ele é de qual geração? Geração X. Então a geração X fala de tal forma, ela prefere o tradicional, ela não gosta de inovação. Enfim, eu pego todas as características dessa geração e personalizo a comunicação para elas. Mas agora o Itaú pode vender um produto para um público jovem, ele pode vender um crédito universitário, uma conta com benefícios, não sei o quê. É outra linguagem. E aí, quem é esse público? Ele tem entre 20 e 25 anos, ele ouve tal música, ele tem tal condição social, ele fala de tal forma e tal. E eu adequo a minha comunicação para esse público. Então entenda que uma mesma empresa, ela pode comunicar para vários públicos. Ela não precisa, agora eu vou fazer isso. Não, às vezes você é uma corporação, uma organização que você vai, na tua publicidade, adequar a publicidade ao teu público específico. Por exemplo, a gente pode falar de marca de cerveja, a Heineken. A Heineken é dona da Kaiser, por exemplo. A Heineken tem a comunicação da Heineken, um produto mais premium e tal, e faz uma outra comunicação para Kaiser. É outro tipo de coisa, mas uma mesma empresa que está à frente dos negócios. Unilever tem sua gama de produtos, mas o fato é que a tua empresa ela pode comunicar de formas diferentes caso você tenha eu vendo tanto para a geração X quanto para milênio. As marcas dentro desse grande grupo, né? Sim. É um grupo, mas que dentro desse grupo tem várias marcas. Então, cada marca vai comunicar de uma maneira. Isso também pode acontecer dentro de empresas menores que tem vários tipos de produtos, também. Né? Lojas que vendem vários. Aí você tem que segmentar a tua comunicação conforme o teu produto e não conforme a tua loja, né? Porque às vezes o público da tua loja é mas de cada produto é outro. Então, precisa estudar, precisa avaliar, precisa medir. Não adianta só sair. Então agora já responda aí, você que tem uma loja, você vende para quem? Se a tua resposta for, eu vendo para todo mundo, ligue o sinal de alerta que você já está fazendo errado, porque ninguém vende para todo mundo. Ou você segmenta, ou você é mais um perdido na multidão. Você tem que segmentar o teu... Eu vendo roupa, mas para quem? Para todo mundo. Você não vende para todo mundo. Ou você tem que segmentar, eu vendo para mulheres. Mas que tipo de mulher? Mulher que usa roupa para ir para balada, para trabalhar, que tipo de conceito você vai trabalhar na tua roupa? Não sei. Então, você já está perdido aí. Você tem que segmentar, porque se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. E você precisa segmentar justamente por causa dessa evolução que a gente está mostrando aqui. O marketing e as gerações mudaram. Então, hoje em dia não se comunica mais para a grande massa. Hoje em dia os produtos não são mais equiparados. Existem muita diferenciação, muita competitividade e a forma de consumir mudou. Então, se você não segmentar, não vai funcionar, não adianta. Você pode até ter uma falsa ilusão de que está vendendo para todo mundo, mas certamente se a gente for avaliar, não está vendendo para todo mundo. Tem um público a mais ali que é o público principal, o consumidor. Vamos cumprir o nosso propósito e dizer dicas objetivas. Então, o que eu faço para o meu negócio? Vocês estão falando aí de conceitos e tal, mas o que eu faço?
Então faz o seguinte, se você está na rede social, primeiro de tudo, começa a criar conteúdo, começa a trabalhar uma comunicação, não só venda. Ah, ok, é difícil, mas então diminua venha comprar na minha loja. Começa a falar, por exemplo, você vende cerâmica, eu vendo piso. Fale das tendências para 2024, quais serão as cores, como você pode projetar a sua sala com um toque de modernidade, não sei o quê. Sempre falando Dicas, algo útil para o teu público, algo útil para o teu consumidor. Isso, enfim, dentro do teu nicho, a gente chama de persona. Quem compra meu produto? É uma pessoa que ganha X por mês, que tem determinado pensamento e tal. Responde as dúvidas desse cara e elenca uma pessoa lá e diz, vamos falar agora aqui com a Patrícia, por exemplo. A Patrícia é minha persona, ela compra na minha loja de roupas, ela tem 25 anos, ela gosta de se vestir assim, assim, assado e tal. O que a Patrícia gostaria de saber? Então você fala exclusivamente, elenca como se fosse uma pessoa que fosse o teu alvo ali, mas você está falando para esse nicho específico. Então, quais são as tendências de moda agora para 2024? Qual o caimento perfeito para roupa? Qual cor você deve usar para o Réveillon que está vindo aí? Mas não fala, aproveite hoje, saia por R$ 69,90. Pode ser que seja efetivo no primeiro momento, mas a longo prazo isso fica maçante, que você está falando em preço. Então, a gente teve essa evolução aí, 1.0 focado no produto, 2.0 foca-se no consumidor, o 3.0 a gente já está falando em valores, sustentabilidade e tal, e a gente ainda encontra isso na comunicação. O 4.0 é uma junção do analógico com o digital, e o 5.0 ainda é uma incógnita. Inclusive o livro do Kotler, do 5.0, foi escrito agora na época da pandemia, 2019, 2020, mas é justamente uma fusão de tudo que a gente conhece de tecnologia e ultrasegmentação. A gente está falando de ultraprocessamento de dados para uma comunicação ainda mais personalizada. A gente já sabe ali que os celulares, né, você vai ali e fala, eu preciso comprar uma calça jeans, já aparece um anúncio, mas vai ser algo ainda mais personalizado no sentido que... A comunicação já vai estar integrada no próprio produto. Isso. Explica aí, dá o exemplo da geladeira. A gente está indo para computadores com ultraprocessamento de dados, então você vai ouvir falar muito em machine learning, internet das coisas, big data, ou big data, né, a galera do inglês aí. Mas o que é isso? São máquinas com ultraprocessamento de informação. A tua Alexa na tua casa, por exemplo, está ouvindo a todo momento. Então imagina a comunicação entre tecnologias. Então... A internet das coisas seria a tua Alexa mandando informação para um banco de dados gigantesco que você está precisando comprar, ou que você tende a comprar um carro em pouco tempo, e você não vai mais receber só propaganda de carro. A própria marca, as concessionárias vão receber essa informação, vão personalizar que você está querendo comprar um carro cinza, que seja elétrico, que seja sustentável, e enfim, vai vir algo extremamente personalizado para você. Inclusive, você vai comprar, vai dizer, meu Deus, como é que os caras sabiam de tudo isso? A gente está falando isso no conceito internet das coisas, mas aí, enfim, tem outros tipos de processamento de dados e tal. A gente já sente na pele, né, gente? Às vezes a gente até fala, meu Deus, o Google acho que está me escutando. Inclusive, num podcast em breve, a gente vai trazer uma pessoa especialista em desenvolvimento de softwares e tal, que vai trazer esse assunto mais aprofundada para a gente saber realmente o que é machine learning, internet das coisas, big data e tantas outros conceitos aí que vão ser usados no marketing 5.0, já estão sendo usados, mas a gente vai experimentar, por exemplo, coisas no sentido que o teu médico vai implementar um chip em você ou vai te dar um celular onde ele vai conseguir prever um ataque cardíaco com uma semana de antecedência, por exemplo. Isso com inteligência artificial. Tumores serão detectados com extrema precisão. Então a gente vai ter personalização para consumo, mas também muita coisa, autonomia. Airbus e Boeing, que são duas grandes construtoras de aviões, por exemplo, já falaram que num curto espaço de tempo não vão mais usar piloto humano. Vão usar apenas softwares para voar. E aí, você vai entrar num avião comandado totalmente por máquina? Em breve você vai experimentar isso. A própria inteligência artificial, a galera aí do chat GPT da vida e tal, é isso aí, a gente está falando em tecnologia
em tudo que você vê. Então, integrada com os produtos. Você vai chegar daqui a pouco no restaurante, não vai mais ter um cardápio físico, muito menos um QR Code, a própria mesa é o cardápio, onde você vai clicar na mesa e vai escolher coisas. É disso que a gente está falando e a gente vai experienciar isso com muita frequência em breve. E, inclusive, fica ligado nos nossos canais que a gente vai falar sobre isso com um pessoal bem bacana aí sobre a inteligência artificial, sobre esses conceitos aí do marketing 5.0, mas esse podcast era para a gente entender essa evolução do porquê não usar uma comunicação antiga na tua rede social, por exemplo, nas tuas comunicações atuais, porque a sociedade evolui, o público evolui, as coisas mudam como tudo mudou, então marketing 1.0, ok, pode funcionar, talvez ainda para um público mais adulto, um público que hoje já deve estar aí com seus 70, 80 anos, talvez alguma coisa ainda se aproveite, mas então coisas do 1.0 não se usa mais, ou não serve mais aí de repente para o 5, para o 4, porque as coisas evoluem, e é isso que a gente queria mostrar nesse podcast. Né? O marketing precisa ser avaliado como um grande mix de todos esses, né, do 1.0, 2.0, 3, né, que é até aqui, né, o 1.0 é a Revolução Industrial, o 2.0 é a Era do Consumidor, 3.0 é a Era dos Valores, 4.0 a Revolução Digital e o 5.0 é a tecnologia, né? Tecnologia, tanto que o Kotler, ele coloca tecnologia para a humanidade. A gente vai experienciar uma outra conexão, uma outra inteligência, que são as inteligências artificiais, porém um desejo de relações humanas. Como assim? A gente vai pegar um público que não quer mais, de repente, usar a rede social. E aí, você que faz live dia e noite vendendo coisa? É um público que daqui 5 anos não vai mais querer usar a rede social. Isso vai vender para ele como? Então, por isso dá a importância de se construir marcas, trabalhar branding, você ser uma marca forte. Hoje está funcionando, mas a gente já está tendo aí um horizonte de pessoas que não vão mais querer usar a rede social. E aí você que depende exclusivamente da rede social, você não está construindo a tua marca, daqui 5 anos você vai continuar no mercado ou não vai? Então, o tempo dirá, mas a gente tem que antever movimentos, né? Então, a inteligência artificial, a gente está experimentando a ponta do iceberg da inteligência artificial. Isso que você vê no ChatGPT, no Midjourney, gerando imagens, no Leonardo.ai. Hoje tem inteligência artificial de tudo, para gerar imagem, para gerar voz. É a ponta do iceberg. Daqui a pouco a gente vai pegar e vai experienciar coisas... Tá aí, né? Tá aí. Só que ela tá aí. A gente fala, por exemplo, esse exemplo que você deu aí, do aviões que não vão mais ter piloto, vai ser tudo por inteligência artificial. Tantas outras, né, ideias aí que estão surgindo, que vai ser totalmente inteligência artificial, parecem coisas surreais, parecem coisas que, meu Deus, mas é sério que eu vou viver isso? É sério que eu vou ver isso acontecendo? Já está acontecendo. Então, não é uma coisa para daqui 20 anos, é uma coisa que já está acontecendo, que daqui a nada você vai estar presenciando isso. Então, se você ficar parado lá no marketing 1.0, você já está para trás, então você vai ficar muito para trás. Você tem que estar se misturando com tudo isso, você não precisa abandonar tudo que você já tem feito e que tem dado certo, mas você precisa estar integrado com tudo isso e antevendo e se movimentando. O negócio é não ficar parado, é evoluir junto. Sim, eu vou dar um exemplo da minha área também, né? A galera vai dizer, mas você está falando de marketing, agora você fala de locução e tal, mas enfim, ao longo do tempo, aí desde 2005 eu trabalho com locução. Só que por trabalhar com locução publicitária, que não é a locução ali do rádio, digamos assim, eu trabalhei um tempo em rádio, que foi de 2005 a 2010, e depois de 2010 me dediquei exclusivamente à locução publicitária. Então, por muito tempo eu fiquei em contato com agências de publicidade, grandes agências de publicidade, agências que produzem mídia até hoje para grandes veículos de comunicação, por exemplo, como SBT, Mercedes-Benz, Microsoft, e porque para gravar uma locução você tem que entender todo o conceito por trás, né? Então muitas vezes você participava de reuniões onde explicava-se o conceito, explicava-se a ideia do público-alvo para você chegar na locução específica que essas produtoras queriam. Então, por isso que, ao longo do tempo, paralelo à locução, a gente acabou absorvendo
esse tipo de informação da publicidade, do marketing. A Vanessa, por exemplo, foi estudar marketing e fez pós-graduação em marketing. Eu fui mais para o lado da publicidade, sempre experienciei essas coisas aí da publicidade na prática e também através da literatura. Mas o grande fato é que, por exemplo, na minha área da locução, a gente já está no momento que existem inúmeras vozes sintéticas. Na área da locução e da dublagem, muitos trabalhos onde locutores eram contratados estão sendo substituídos por inteligência artificial, ou seja, uma voz robótica que vai falar, mas eu não vou me preocupar porque é uma voz robótica, eu sou muito melhor que uma voz robótica. Mas a gente deve lembrar que é uma inteligência artificial generativa, ou seja, ela vai aprendendo ao longo do tempo. Então, hoje pode parecer muito bobinho, uma voz robótica, mas daqui 5 anos vai ser uma voz perfeita, que você não vai conseguir quase distinguir se é um humano ou não é um humano. O dublador é a mesma coisa, então você às vezes está na tua área aí pensando, isso não vai impactar. A inteligência artificial, ela vai impactar inúmeros setores, tudo, né? Independentemente do que você faça. Eu produzo uma coisa para canoinhas, nunca que a inteligência artificial vai me substituir. A gente sempre fala em antever movimentos. Daqui a 5 anos, quando a onda chegar, não vai adiantar mais você querer adequar e querer remar rapidamente, porque o tsunami está ali já. Então, mais vale você olhar, o público funciona assim, ele vai fazer assado, ele vai preferir isso ou aquilo, e adequando a tua empresa para esses movimentos que acontecem. Como eu falei, de 20 anos, muda-se a geração. Alguns autores já estão colocando isso muito mais rapidamente devido a esse boom de informação que a gente tem hoje. Tem autores que dizem que esse choque geracional já acontece de 10 em 10 anos. Outros falam de 5 em 5 anos. Então, cada vez mais está diminuindo essa mudança, está diminuindo essa maneira de enxergar o mundo e de perceber o mundo. Então, quando a gente fala que as coisas mudam, evoluem, realmente mudam, evoluem. Antigamente era um pouco mais lento, agora está mais rápido, então por isso que é preciso se adequar ao marketing, adequar a publicidade da tua empresa para realmente não ficar para trás e continuar existindo, porque a mudança vem inevitavelmente, você querendo ou não. Hoje em dia só se fala que a minha profissão vai ser tomada pela inteligência artificial, como o teu exemplo da locução, né? E realmente, né, em muitas áreas ali, a inteligência artificial já supre essa necessidade da locução, né? Então, hoje em dia, para você fazer um vídeo rápido ali de redes sociais, você não vai contratar um locutor para gravar, né? Porque é uma coisa instantânea, então você vai usar uma voz artificial ali, realmente. Mas existem outras necessidades, né? E aí também você vai ter que se adequar ali com a inteligência artificial, né? Já está estudando, já está evoluindo, para não ficar para trás e para não deixar a inteligência. Basicamente a gente entender o que vai acontecer a curto, médio e longo prazo. Então se você está querendo dizer que, por exemplo, na sua área, a área da locução, os locutores desaparecerão? Não. Porém, alguns trabalhos que antes eram desempenhados por locutores não vão mais acontecer assim, o mesmo da dublagem. Então vai acontecer. É como o rádio, né? Quando a gente estava na faculdade, a gente ouvia o tempo todo e esse questionamento surgia em quase todas as nossas aulas, né? Será que o rádio vai morrer? Será que o rádio vai acabar? Da TV ainda não se falava tanto, porque a TV ainda estava no auge, mas o rádio, por ser muito mais antigo, já se falava muito nisso. Era uma coisa que a gente tentava antever. O rádio vai morrer, o rádio vai acabar. E a gente vê que o rádio não morreu, o rádio está aí, ainda é muito efetivo, é muito útil. E o que aconteceu? Os grandes veículos de rádio, eles passaram a trabalhar a sua marca, como a Jovem Pan, por exemplo. A Jovem Pan, já naquela época que a gente estava na faculdade, já estava antevendo isso e já estava trabalhando a sua marca. Então, hoje em dia, a Jovem Pan não é um rádio. Não é um rádio. É uma marca. E os rádios... É um conglomerado de comunicação. O que a Jovem Pan percebeu? Se a gente ficar aqui agora parado, dizendo que nós somos uma rádio, e fazendo o que as rádios sempre fizeram, que era tocar música, desanunciar a música, né? Eles teriam morrido. Só que não, eles perceberam, isso vai mudar, a gente precisa mudar a maneira de se comunicar. Investiram em audiovisual, adaptaram o estúdio, mudaram a linguagem, mudaram a roupagem. Trabalharam a marca. Trabalharam a marca é uma marca forte. Tanto que daí depois que a marca já estava forte, muito conhecida, eles começaram a criar produtos
Então, hoje em dia, tem vários produtos da marca Jovem Pan, não só o rádio. Tanto que a Coca-Cola, por exemplo, outro exemplo de marca, se a Coca hoje parar de fabricar refrigerante, a marca Coca-Cola continua. Eles podem colocar a marca numa xícara, e como eu já coloco, num chinelo, qualquer coisa. Inúmeros produtos hoje em dia. Por isso que é muito importante quando a gente fala em branding, que é trabalhar a marca, trabalhar a sua marca, não só vender, porque a venda é uma coisa imediata, você pode vender agora. Só que você vai precisar pagar conta, vai precisar pagar boleto, vai precisar existir ano que vem também. E quando você fica só venda, chega num momento que não tem mais para onde você correr. Então é por isso que é importante construir marca. A marca sempre será mais forte que qualquer produto. E marca não se constrói do dia para a noite, não é agora eu vou falar que eu sou sustentável e todo mundo vai comprar de mim. São anos trabalhando uma comunicação, anos trabalhando uma imagem, anos gastando dinheiro, porque custa caro também construir uma imagem, produzindo vídeo, produzindo uma comunicação visual. E lá daqui a tanto X tempo você vai começar a ser visto e ser lembrado. Não é imediato, só que muita gente quer pegar atalho, fazer a coisa mais rápida e fica andando em loop, andando em círculo, porque não consegue sair do lugar, porque justamente o imediato não vai funcionar. Isso é uma das grandes coisas que é falado no marketing 4.0, né, que é esse que a gente vive atualmente, né, juntando com 5.0, mas ainda a gente vive o 4.0, que é a mudança do mindset, né? A mudança do pensamento. Então, você tem que parar de pensar como antigamente, você tem que parar de pensar que você tem a tua empresa, a tua loja, a tua marca para você se sustentar. Você tem que começar a pensar em sucessão, né? Que a gente já viu aqui um pouco com o professor Vilmar, a gente até foi numa palestra essa semana também. Inclusive está aqui no nosso canal, se você, acho que é o episódio 2, quiser acompanhar, procura aí. A marca, ela precisa continuar, não interessa se você vai estar aqui, se você não vai estar, você tem que trabalhar para que o teu nome seja eterno. A Coca-Cola está aí há quantos anos? Se fosse só o fundador lá, se ele pensasse só no momento em que ele estava vivendo, já era, né? A marca já era, com certeza já passou muitas gerações, não sei quantos anos tem, mas é uma marca super antiga, né? Então, você precisa mudar o teu pensamento antes de mais nada, você precisa mudar o teu mindset, né? A gente também conversou aqui com a Fabiana Lúdica no nosso podcast passado aqui, e também a gente viu muito sobre isso, a tua cabeça, o teu pensamento tem que estar focado nisso, você precisa pensar daqui para frente, você precisa evoluir. Você não pode ficar atrasado lá, indiferente à tua idade, não quer dizer que você é um gestor já mais antigo, tradicional, que você precisa pensar lá como antigamente. Muitas coisas funcionam, mas muitas coisas mudaram, então você precisa fazer um conceito do que tudo isso, né, como aplicar tudo isso, como unificar, para ver o que vale a pena e evoluir. Esse é um assunto para próximos podcasts, mas inclusive acontece muito hoje o chamado rebranding. O que é um rebranding? Eu já estou há muito tempo no mercado e o público mudou. Um exemplo, por exemplo, é a Globo, né? Se você pegar a Globo ali dos inícios dos anos 2000, anos 90, início dos anos 2000, era a Globo tradicional. Vou mais uma vez falar de locução. A Globo tinha o locutor, trabalhou por muito tempo na Globo, ainda acho que ele é contratado da Globo, mas está em stand-by, que é o Dirceu Rabelo. Você pegava toda a chamada da Globo, tinha lá o Dirceu Rabelo fazendo. Ele era a voz padrão da Globo, então quando você ouvia aquela voz, você dizia, é Globo. Só que daí do nada os caras tiraram o Dirceu Rabelo e colocaram o Mackenzie Lisita, que é um dublador e tal, uma coisa bem mais jovem. Aí hoje na Globo, não era mais amanhã na Globo. Aí você pensa, mas o que aconteceu? Eles estão buscando um outro público, que é um público mais jovem, que agora, nós somos a Globo, vem assistir a gente aqui, a gente entende como é que você fala. Eles mudaram a linguagem. E a gente percebeu que eles começaram a utilizar mais de um locutor, né? Antes era um locutor padrão para todas as Mas a gente está dando exemplo de locutor. Aí eles começaram a segmentar dentro da sua programação. Então, quando era uma chamada de novela, tipo as novelas da tarde, ali já era uma locutora, né? Uma locutora, sim, uma voz feminina, Mabel, né? Porque é o público que assiste novela. Então, para você ver, precisa segmentar dentro da mesma emissora, da mesma programação do dia, existem várias segmentações. E essa segmentação, quando a gente fala em público-alvo, é segmentação
segmentação mesmo, desde uma trilha sonora na tua peça, desde um locutor, não é qualquer locutor também, você tem que entender como que o teu público fala, de repente um locutor com voz grave não serve para o teu produto se é um produto jovem, por exemplo, enfim, a segmentação é visual, do áudio, do teu posicionamento, da mensagem que você passa, é uma ultra segmentação, e você só vai conseguir segmentar e se tornar uma marca forte se você entender para quem você vende, para quem você vai vender, porque senão você sempre vai ficar atirando para todos os lados e não vai conseguir pegar ninguém, porque ninguém vai se identificar com a tua marca. E se não há conexão, não há relacionamento. Imagina um relacionamento mesmo, ou você está conhecendo alguém, nunca viu, aí a pessoa fala, eu gosto de tal música, não, essa música eu não gosto, não quero, não vou, não vai gerar uma química, ou você começa a falar a mesma linguagem da pessoa, vocês vão nos mesmos shows, começam a ter os mesmos gostos, para aí sim se tornar um relacionamento, ou não vai dar certo. Marca e consumidor é a mesma coisa, você não vai conseguir manter um relacionamento com o teu consumidor se você não falar a linguagem dele, não saber o que ele gosta, o que ele quer, o que ele pensa, como que ele age, porque você nunca vai conseguir personalizar um produto para ele e ele nunca vai comprar de você, justamente por isso, porque ele não sente que você é íntimo, que você é alguém conhecido, é simplesmente alguém que está por ali e não despertou o desejo dele. Então é isso, né? Eu acho que a gente fez aí um breve apanhado da evolução do marketing do 1.0 até chegar no 5.0, que é o que a gente está começando a entrar agora, para que você consiga entender que precisa mudar a tua comunicação, precisa melhorar a tua comunicação. Às vezes nem é mudar, às vezes é só adaptar, melhorar, entender melhor de que maneira você está fazendo isso. A gente já falou em outros podcasts que antes de comunicar o teu produto, a tua marca, você precisa estar com tudo organizado dentro da empresa, né? Todos os setores. O marketing, ele não é só publicidade, ele não é só o que não é só o teu produto e como você comunica o teu produto, ele é tudo. Não adianta você estar aí na tua loja, a tua vendedora tá lá, encostada no balcão, esperando o teu cliente entrar na loja, porque o consumidor mudou e a maioria das pessoas já não ficam passando na rua e olhando as vitrines para ver em qual loja vai entrar. As consumidoras, os consumidores estão na internet ou estão esperando que a tua vendedora vá até ela, aborde ela de alguma maneira. Então, precisa estudar de que maneira, como fazer, mas o marketing antigo não funciona mais. Ficar sentado ali no balcão esperando a pessoa entrar não funciona. E a gente está tentando mostrar isso para vocês, porque existe uma confusão muito grande do que é o marketing, né? As pessoas falam marketing, parece que é só publicidade, é só o que vai para o rádio, o que vai para a TV e o que vai para as redes sociais. E parece também que é uma fórmula mágica que vamos fazer uma magia do marketing, juntar isso com aquilo e sairá um produto, sairá um resultado. E muito pelo contrário, muitas vezes não adianta só o marketing também, é um trabalho em conjunto, a agência de marketing, de publicidade e tal, trabalhando junto com a empresa, é um trabalho em conjunto, é tudo para um bem comum, tudo para nós queremos, num resultado final, chegar ali. Então, traça-se uma estratégia, você deve fazer isso dentro da loja, o teu vendedor deve fazer isso, deve fazer aquilo, o processo vai ser esse, aquele. É basicamente mapear um caminho para chegar num resultado final. E a agência, o profissional de marketing, nunca vai conseguir fazer sozinho. Então, se você, muitas vezes, vai contratar um profissional de marketing e não vai acompanhar, vai simplesmente dizer faça e agora eu quero resultados, não vai funcionar. De antemão, a gente já diz, não funciona porque é um trabalho em conjunto. Vamos testar, vamos sentar, vamos analisar os dados, vamos coletar os dados, e não é uma ciência exata também. Acontecem muitos erros no caminho, eu diria até mais erro do que acerto. É preciso testar, mensurar e tal, para chegar a um denominador comum. Opa, isso aqui realmente funciona e tal. Mas magia não existe. Né? A gente vê muito, até hoje a gente ouviu aí de um cliente, a nossa comunicação tá lá com a agência tal e não tá dando certo, tá só a mesma coisa, a gente quer mudar e agora vamos passar para vocês.
Só que não é culpa da outra agência. Na maioria das vezes não é, né? Claro que, né, podem haver coisas que podem ser melhoradas e tal, mas é porque o cliente simplesmente joga na mão da agência e quer que a agência faça mágica. Não pode ser assim, porque o pessoal do marketing, o pessoal da agência não tá lá no dia a dia, não vê como que é a cara que o teu cliente saiu de lá, se ele saiu com aquela cara insatisfeita, o porquê. Então, a empresa precisa abastecer a agência dessas informações para que a agência consiga bolar estratégias de como reverter esses problemas que acontecem no dia a dia, e é o que o Lubin falou. Tem que ter um caminho, eu quero chegar em tal lugar. Se você não sabe aonde você quer chegar, não adianta nem você procurar uma agência, porque se você não sabe onde você quer chegar, como é que a agência vai saber? Entendeu? A gente pode fazer 1 milhão de testes e bolar ideias e tentar chegar em algum lugar. Mas é que infelizmente mas você tem que saber. Tudo custa, não? Como eu falei ali anteriormente, o anúncio custa, o profissional do marketing custa, então você às vezes, muitas vezes acaba gastando um dinheiro que não precisava gastar. Então, eu vou fazer só por fazer, eu vou para a rede social só por estar, só para dar uma movimentada, que a gente ouve às vezes, não precisa fazer muita coisa, só dar uma movimentada. Pega essa grana e investe em outra coisa na tua empresa, porque você vai realmente jogar dinheiro fora. Fazer post por fazer, criar conteúdo por criar, sem uma estratégia, sem realmente um propósito, é realmente pegar um dinheiro e jogar ele fora, porque não vai trazer resultado. Então, e a gente entende, é um processo que muitas vezes eu sei que eu preciso fazer um marketing da minha empresa, mas nesse momento não dá, as coisas estão difíceis, eu estou apertado. É totalmente plausível, por isso que a gente está dizendo, então não gasta dinheiro, esse dinheiro que já é suado, que já poderia de repente ir para uma outra coisa que vai melhorar a tua empresa, e fazer por fazer. Vou fazer umas postagens por fazer, vou criar umas coisinhas por fazer e vou gastar só X reais ali, porque nesse momento eu não posso gastar muito. Não gasta nada. É muito melhor você não fazer do que sair por aí gastando grana e fazendo coisa que não vai te trazer resultado, vai simplesmente ser um dinheiro que não vai voltar. E o marketing, o marketing, a publicidade, você gastar uma grana, mas ganhar dinheiro também. Ele serve para isso, você mensurar, opa, eu gastei R$1.000 em anúncios, mas retornou para mim R$5.000. Ok? Mas não, gastei R$1.000 em publicidade e não veio ninguém. Ou quando vem alguém na tua loja, você nem pergunta, e aí, você encontrou nossa loja onde? No Google? Não, não perguntei. O marketing trabalha com dados, né? Trabalha com mensuração, trabalha com análise, então é preciso fazer essa análise para não jogar dinheiro fora também. Então, se você quiser acompanhar os nossos conteúdos aqui no YouTube, mais uma vez, a gente sempre lembra no Spotify, é só procurar por @LubinMultimídia, e nossas redes sociais também, só colocar aí @LubinMultimídia, se encontra a gente no Facebook, Instagram, e estamos por aí. E lembrando que o nosso podcast também está disponível no Spotify, se você às vezes, quer ouvir, só ouvir, aproveitar que tá no carro, beleza? Já tinha falado isso aí, mas desculpa. É plausível, né? Depois de uma idade a gente é assim, né? Então tamo juntos. Não esquece de seguir a gente aí. Valeu. E fica ligado que em breve tem mais episódios aqui do Lubin Podcast. Falou!